Amores, boa tarde para vocês. Valeu aqui. Vamos conversar um pouquinho. Que alegria estar aqui com vocês hoje para falar um pouquinho com vocês sobre postura e comportamento do magista. O que eu quero falar aqui hoje para vocês, eu pensei muito em trazer algo que fosse útil para todos os tipos de pessoas, independente de o quanto você pratica ou não pratica magia. Então, para você que está começando agora ou para você que já tem anos de experiência, eu quero trazer para você algo que pode te ajudar sempre a melhorar as suas práticas. Então, antes da gente começar, só coloca aí nos comentários aí teu nível de prática de magia. Eu sou muito assim, gente, sou muito interativo. Coloca aí nos comentários se você é iniciante, se você estuda há muitos anos, se você é praticante avançado. Coloca aí no seu ponto de vista como que é você em relação ao trabalho magístico, independente da vertente que você trabalha. Pode colocar aí nos comentários para mim, tá bom? Vamos conversar então hoje um pouquinho, enquanto vocês vão respondendo, porque eu sei que tem um delay. Eu quero falar com vocês que hoje eu trouxe uma visão muito específica, que é o PEC. O que é o PEC? São uma sigla de 3 letrinhas, são 3 pontos importantes, 3 pilares que sustentam aqui o nosso trabalho magístico. E eu quero passar esses pilares hoje para vocês. O que são esses 3 pilares? Eu vou falar cada um para vocês, a gente vai explorar eles juntos. A letra P, a letra A e a letra C. Estou fazendo um suspensezinho aí para vocês, tá bom? Então vamos lá. Amores, vamos começar um pouquinho então agora a falar um pouquinho mais aqui sobre esses 3 pontos principais. Tá? O primeiro aspecto, que é o P, é o protagonismo. Se você vai fazer o trabalho energético, o trabalho espiritual, você vai trabalhar com magia, com espiritualidade, o primeiro ponto que você tem que assumir é o teu protagonismo. O que é ser protagonista? Pensa aí, qual foi o último filme que você assistiu? O último, nem foi um filme que eu assisti, foi uma série. Eu assisti aquela Missa da Meia-Noite, que fez um sucesso legal aí na Netflix. Filme bacana, inclusive eu indico. Nesse filme, a gente acompanha um personagem bem específico e ele vai destrinchando essa história. Tem personagens secundários, tem eventos acontecendo, mas a grande história central é em torno de uma pessoa. Esse é o protagonista da história. É ele quem desenvolve a história. Ele é o responsável por nos apresentar esse universo, por conduzir a gente dentro desse processo. A minha pergunta é, se a sua vida fosse exibida num grande telão, você seria considerado o protagonista da sua vida? Talvez de primeiro impacto você vai dizer assim, claro que eu sou protagonista da minha vida, afinal de contas é a minha vida. Agora, o que um protagonista faz? Será que um protagonista, ele age ativamente sobre a vida ou ele deixa a vida conduzir? Pare e pensa. Hoje, o quanto você está sendo responsável pelas suas escolhas? O quanto você é 100% responsável pelas suas práticas? O quanto você está disposto a assumir a postura de escolher e fazer valer as suas escolhas perante a sua vida? Para quem me acompanha no Instagram, viu que eu estou num spa médico. Eu vim para cá quarta e fico até domingo. Então aqui eu tenho várias rotinas de exercícios e eu tenho uma base de restrição alimentar acompanhada com nutricionistas. Qual que é a grande vantagem que eu estou tirando disso? Eu estou tirando o foco do prazer imediato, do repouso e descanso e da comida por uma intenção maior de criar poder de escolha, de magnetismo, de domínio, de controle sobre o meu eu. Por que isso é interessante para o magista? Porque quantas vezes a gente não queria tal coisa e acabou fazendo outra porque era mais fácil, porque era mais simples. Basta olhar, aproveitando o momento que nós estamos, né? Entramos no mês de novembro, basta você olhar para janeiro lá de 2021, alguns meses atrás. Quantas promessas de ano novo você tinha? Quantas coisas você prometeu que esse ano você ia fazer tal coisa, ia estudar aquilo, ia emagrecer, ia comer direito, ia fazer exercício? Quantas delas você realmente cumpriu? Quantas coisas você determinou para a sua vida e você realmente conseguiu fazer?
Muitas vezes a gente promete várias coisas para nós mesmos, mas não temos força e resistência para manifestar a nossa vontade. E o que é magia? Não é transformar a realidade de acordo com a minha verdadeira vontade através do uso das energias ou de processos energéticos. Se magia é fazer valer a minha vontade, toda vez que nós temos vontade de algo, desejamos algo, mas não conseguimos trabalhar, não temos força, não temos potência para manifestar essa vontade, nós estamos nos enfraquecendo magicamente. Um bom magista precisa treinar, fazer valer a sua vontade. O seu sim ser um sim, o seu não ser um não. Ser reto na sua posição consigo mesmo. É escolher. Eu escolho enfiar o pé da jaca, ou eu escolho não enfiar. Mas fazer essa escolha de forma consciente e não desejar A e por vários outros motivos fazer B. Então essa semana aqui eu estou aqui treinando e aprimorando a minha força de vontade, de ser regrado, de fazer exercícios. Por quê? É uma recompensa que vem agora? Não, mas estou fortalecendo o hábito de manifestar a minha vontade. Então você é protagonista da tua prática mágica, da tua história? Será que você consegue manifestar a vontade? Porque eu sempre comento assim com os alunos, que para magia, para nós que fazemos magia, nós não fazemos planos B. A gente não faz plano B para a nossa vida. A gente estuda magia, processo energético, exatamente para não ter plano B. Não é, vou entrar num barco aqui do estado de São Paulo. Estou aqui no Porto de Santos. Pegar um barco. Esse barco, ele vai para a Austrália. É uma viagem de navio para a Austrália. Se tudo der certo, a gente chega na Austrália. Certo? Agora, se não der muito certo, se o vento não tiver a favor, tudo bem, a gente vai acabar chegando em Portugal. Opa, pera, mas o meu objetivo é a Austrália. Não é coerente eu que pegar um barco para a Austrália e parar em Portugal. Não é coerente eu pegar um avião de São Paulo para Belém e descer na Argentina, que é sentido contrário. Não é coerente. Então, como que é um magista protagonista? Um magista que assume o protagonismo, ele entende que, mesmo que os ventos não estejam a favor, ele vai ajustar as velas para ainda assim alcançar a sua vontade. Isso é ser protagonista. É sair daquela música que já é meme, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Quem deixa a vida levar, quem deixa solto o barco na corrente, sabe-se lá aonde vai atracar. Pode ser que não seja um local tão bacana quanto você imaginou. Então, o primeiro ponto para a nossa qualidade magística é assumir esse protagonismo. É ser obcecado em ser o criador da sua história. Os ventos mudam? Claro que mudam. As coisas saem da nossa administração? Claro que saem. É o normal. Isso sai. A gente não pode controlar os ventos, mas a gente pode ajustar as velas para ainda assim corrigir a rota e ainda assim atingir os nossos objetivos. Isso é ser protagonista. Não é ignorar que no mundo existem coisas que acontecem. Não. Mas é ainda assim, diante de tudo o que acontece à minha volta, eu me ajusto como centro da minha história para que eu percorra o caminho com o qual eu quero percorrer, para chegar ao destino que eu desejo e almejo chegar, para que eu atinja o meu objetivo magístico. Então, o primeiro aspecto, deixem bem anotado aí. O primeiro aspecto do trabalho magístico é o protagonismo. Ok? Protagonismo. A gente falou do protagonismo e eu falei do barco, né? Essa questão do barco é uma ilustração que eu uso muito com os meus alunos, que é de, por mais que o vento não venha a favor, eu ajusto as velas. Esse ajustar de velas leva a gente para a letra A, que é a autorresponsabilidade. Como assim a autorresponsabilidade, Eduardo? Porque não basta eu ser o protagonista da minha história. Eu tenho que me responsabilizar por ela, que são coisas diferentes. O protagonista, ele leva a história. E ele sofre também os efeitos daquilo que acontece.
Mas e a autorresponsabilidade? A autorresponsabilidade, ela vai mais do que só sofrer os efeitos, mas é assumir a tua posição diante desses efeitos. Vamos dar um exemplo para ficar mais simples de ser entendido, ok? Então, eu me torno responsável pela minha vida quando eu olho para uma situação e eu recebo algo desse universo, dessa realidade que está à minha volta, que às vezes, ou quase sempre, não vai ser aquilo que eu imaginava ou que eu planejava, e a partir disso eu me responsabilizo a fazer algo com. Vou voltar, por exemplo, do bar. Quase nunca os ventos vão soprar a favor dos seus objetivos. Se você saiu do Brasil e quer ir para a Austrália, quase nunca a corrente vai estar favorável e o vento vai soprar a bom bordo. Não. Normalmente o vento vai soprar contra. A corrente também vai estar contra. Vai ter tempestade, tudo para te desviar da rota. Mas, diante de tudo isso que acontece, como que eu me responsabilizo perante essas ações? Um bom marinheiro, ele assume essa responsabilidade. Ele não põe a desculpa no vento. Ele não põe a desculpa na correnteza. Ele não põe a desculpa do insucesso, do fracasso, nas condições externas. Ele sempre vai trazer para cá e perguntar qual que é a minha parcela de responsabilidade. Porque o vento está contra. Então, será que eu sei mudar as velas? Será que eu sei mexer no leme? Será que eu sei corrigir essa rota para ainda assim ser o protagonista e chegar onde eu quero? A autorresponsabilidade é ferramenta do protagonista e é ferramenta do magista. É através dessa autorresponsabilidade em que eu assumo os BOs da minha vida para mim e falo, ok, diante disso, o que eu vou fazer? O que cabe ao Eduardo? Muitas pessoas perguntam para mim, né? A gente tem essas coisas, a gente pergunta sobre, né? O pós-vida, o pré-vida, processos kármicos, vidas passadas, coisas que a gente trouxe para resolver. A gente tem várias ideias e cada pessoa aqui me assistindo vai ter a sua fé sobre como que era antes de você vir aqui para esse momento e como que vai ser depois. Mas independente do que você acredita que vai vir depois ou que veio antes, uma coisa é fato. Você tem agora nas suas mãos um momento de existência que a gente consegue comprovar que é real. Todas as outras vertentes, visões, fés, filosofias do pós-vida, a gente não consegue comprovar. É improvável. A gente só tem a nossa fé, a nossa crença. Mas o aqui e agora, que estamos encarnados, estamos agindo, estamos atuando, é o momento em que nós, magistas, temos para construir a nossa realidade. Se a gente fica muito preso pensando na vida passada ou no pós-vida, a gente se esquece do único momento que a gente tem total certeza que consegue moldar e mexer, que é o aqui e agora. Muitas pessoas param de se responsabilizar pela sua vida agora para ficar olhando para eventos de uma vida passada ou eventos de uma vida futura e esquece do aqui e agora. Esquece de manifestar a tua realidade agora, de trabalhar as energias no aqui e no agora. Independente se você acredita ou não em vidas passadas, acredita ou não em processos kármicos, o mais importante é, diante de tudo que você acredita e com a vida que você tem agora, sobre o que você pode se responsabilizar para começar a fazer a mudança. Porque a gente só pode mudar aquilo que é nosso. A gente não muda o outro. A gente só consegue mudar a gente. A gente não consegue mudar nem pelo outro. A gente só muda por nós mesmos. Então, aqui, agora, olha para a sua vida. Para e pensa um minutinho. Quais áreas da sua vida você não tem assumido a responsabilidade para mudar os efeitos? Pergunte-se. Nas suas práticas mágicas, o que você tem feito, tem assumido para você sobre autorresponsabilidade diante dos teus processos energéticos, diante da vida que você está tendo? Você tem o desejo de mudar algo. Legal. E agora? O que você está puxando de responsabilidade para você?
ou você ainda está esperando a ação do externo? A ação do externo. Quando a gente usa protagonismo e autorresponsabilidade, a gente acessa o que muita gente fala na magia, que é a nossa forma Deus. Eu como Deus da minha existência. Eu como Deus da minha realidade. E aí, quando a gente assume esse local de Deus da minha existência, de centro do meu micro-universo, eu paro de esperar do Deus externo. Eu paro de esperar do anjo que vem me trazer a boa notícia. Eu paro de esperar pelo outro e aí assumo o protagonismo. E eu começo a atuar por essa vida, trazendo autorresponsabilidade, para que as minhas escolhas sejam feitas por mim, não por outros, para que eu possa planejar melhor os meus resultados e para que eu possa interagir melhor com aquilo que está além do meu controle. Isso é um processo de exercício constante, de exercício diário. Assumir protagonismo e autorresponsabilidade é um processo difícil e doloroso. Por quê? É muito fácil a gente sentar e falar, ok, as coisas simplesmente não dão certo. Ah, é porque eu nunca vou dar certo nisso na minha vida, porque na vida passada eu fiz tal coisa e agora eu estou pagando. É fácil, é mais fácil, porque eu não tenho que fazer força para mudar uma realidade. Eu não preciso me movimentar para algo. Então é mais fácil eu aceitar um determinismo absoluto. Mas como eu sempre falo, se eu acreditasse em determinismo, eu não fazia magia, porque eu deixava a vida acontecer sentado diante da Netflix, que é muito mais gostoso e prazeroso, muito mais simples, muito mais fácil. Agora, se eu venho para trabalhar energeticamente, para mudar a minha realidade, é porque eu acredito que eu tenho algum poder de ação. Então, por que não assumir totalmente o teu poder de ação sobre você? Acessar essa sua forma Deus, essa centelha divina que já habita dentro de você. Pare um momento e pense. Como seria para você se você pudesse finalmente tomar as decisões sobre 100% da sua vida? O quão bom seria para você se você pudesse decidir 100% das suas escolhas, das suas ações? Se você pudesse se responsabilizar e assumir total administração sobre você mesmo. Você acredita que sua vida seria melhor? Ah, Eduardo, mas eu já faço isso. Já mesmo? Nessa último mês, mês de outubro que passou. Quantas vezes você disse sim querendo dizer não? Quantas vezes você fez algo de saco cheio, puto, com raiva, você não queria fazer, mas ainda assim foi lá e fez? Ou quantas coisas você gostaria de ter feito e por qualquer outro motivo você não fez? Você não se organizou para, não permitiram que você fizesse. Consegue ver que a maioria das vezes a gente não está assumindo o protagonismo e a autorresponsabilidade? Você não queria ir naquela festa, você não queria falar com aquela pessoa, você não queria sentar naquela mesa, mas mesmo assim você foi lá e fez. Mesmo assim você foi lá e não se permitiu, não se responsabilizou pela sua escolha e não foi protagonista. Não tomou uma ação, não tomou uma atitude. Pois é, muitas vezes a gente faz isso. Então, faz parte do meu eu mágico, do seu eu mágico, de ser magista, de nossa postura quanto magistas, assumirmos protagonismo e autorresponsabilidade. Que nosso sim seja sim e o nosso não seja não. E sobre sim e sim, não e não, aqui a gente vai para a terceira letra dessa sigla, do PEC, que é a letra C, que é a coerência. É preciso ser coerente. Como assim, Eduardo? O que é coerência? Coerência é quando as coisas estão em níveis idênticos.
A ação de um lado é a mesma do outro. A recíproca é verdadeira. A troca acontece. O encaixe é perfeito. Isso é estar coerente. O que tem a ver coerência com magia? Quando você assume protagonismo sobre a sua história e assume autorresponsabilidade, e aqui eu vou trazer mais um pouquinho de conceitos psicanalíticos, a gente tem que lembrar que o todo é mente, o universo é mental. Primeiro princípio hermético. E tem o princípio hermético da correspondência, que fala que o que está em cima é como o que está embaixo. E a gente extrapola isso como o que está fora é como o que está dentro. Ou seja, o modo que você se comporta consigo mesmo vai ser o modo com que você vai se comportar com os outros. E no modo que você se comportar com os outros, vai ser o modo como você vai comportar-se consigo mesmo. Muitas pessoas têm dificuldades em assumir protagonismo e autorresponsabilidade e elas impedem que outras pessoas sejam protagonistas. Quantas vezes, só nessa última semana, se deu pitaco na vida dos outros sem pedir opinião, sem a pessoa ter pedido opinião? Quantas vezes você quis fazer escolhas para os outros? Nessa semana, quantas soluções criativas você encontrou para os problemas do seu filho, da sua filha, do seu marido, da sua esposa, namorado, namorada, pai, mãe, irmão, irmã, tio, tinha, colega de trabalho, colega de faculdade, umas 300. A gente vive criando soluções para os outros. E a gente fala como se a gente soubesse o melhor para o outro. A gente sempre sabe o que o outro tem que fazer, né? Olha, não, faz isso que é bacana. Não, toma banho de tal erva que vai ser bom. Não, vai lá, ó, abre o oráculo ali. Não, ó, faz esse conselho, faz esse ritual, acende esse incenso, acende essa vela. A gente sabe o que é bom pro outro. Toda vez que eu invado o outro, o que acontece comigo? Eu sou invadido. Porque o que está fora é como o que está dentro. Se eu invado os outros, eu estou abrindo só espaço para eu ser invadido. Então eu tiro o protagonismo do outro, tiro a autorresponsabilidade do outro, e assim eu abandono o meu protagonismo e a minha autorresponsabilidade. Coerência. Coerência. É muito bacana a gente falar para as pessoas, né? Ah, faça tal coisa. Você tem feito para você? Você tem cuidado de você? Você tem sido coerente com aquilo que você faz, fala e pensa? Coerência tem tudo a ver com autorresponsabilidade e protagonismo. Quando você fala sim, querendo dizer não, você está sendo incoerente. Porque a sua vontade, a sua verdadeira vontade é falar um não. Mas você vai lá, se invade, dá um sim, e aí o que acontece? Você não está sendo protagonista, você não está tomando as suas escolhas que você quer, você não está se responsabilizando por si mesmo, de bancar suas decisões, as suas vontades, você abandona o local de Deus da sua realidade. Você não é mais o centro do teu universo. Quando um Deus sai do seu trono, outro precisa ocupar. E aí vem as pessoas que dominam a sua vida. E aí você abre para aquilo que você quiser. Você pode abrir para os seus pais, para suas mães, para a entidade, para o encosto, para quem você quiser. Não importa. A questão é que alguém está tomando as decisões pela sua vida. E não é você. E não é você. E aí eu te pergunto, quando que você vai limpar essa casa interna e sentar de volta no trono da tua vida? Quando que você vai assumir o magista que você nasceu para ser? Tô aqui, olhando no fundo dos seus olhos, te perguntando com todo o desejo de que você assuma esse lugar. O que a gente mais precisa hoje é de deuses, deusas, pessoas que tomaram a administração total das suas vidas para si. Porque são pessoas que vão realizar grandes coisas, que vão ser mais livres, mais felizes, porque elas vão buscar a verdadeira felicidade. E a tua verdadeira felicidade pode estar em qualquer lugar, que pode ser diferente da minha. É uma ilusão essa de que precisamos de um único Deus para governar. Sabe por que é uma ilusão?
É uma ilusão porque a gente não assumiu esse local. Pensa assim, ó, estamos todos nós aqui. Eu, você e o mundo inteiro ao pé de uma grande montanha. E aí você olha uma montanha, quando a gente desenha uma montanha, né, a gente desenha um pico, né? A gente desenha um pico. E aí a gente é enganado pela perspectiva. Porque quando a gente está no pé da montanha e olha lá para cima, a gente acha que o topo da montanha é um local pequenininho. Você tem que ficar equilibrando na pontinha de um pé só. Só que isso é ilusório. Quem já fez escalada, já subiu grandes morros, sabe que lá em cima é enorme, que cabe um monte de gente. Que todo mundo pode assumir o topo da sua montanha. Que não vai faltar lugar. Que todo mundo pode alcançar esse seu local de felicidade. Que ninguém precisa tirar de ninguém para que o outro seja feliz. Todo mundo tem total condição de assumir a tua forma Deus. Todo mundo pode assumir, porque no momento em que eu me assumo Deus na minha existência, o que eu faço? O interno é reflexo do externo. Eu autorizo o outro a ser Deus da vida dele. E aí eu sou coerente. Eu não invado mais, assim também não sou invadido. E o princípio de coerência se mantém. Eu autorizo o outro a ser quem ele é, porque eu sou totalmente autorizado a ser quem eu sou. Esse é um dos maiores trabalhos de um magista, que é assumir a tua forma Deus. Acessar o teu lugar como protagonista, autorresponsável e coerente sobre a tua própria vida. E isso é um exercício diário. É uma busca constante do magista, de se tornar este ser que está em comunhão com o divino, este ser que é o próprio divino. Porque a nossa realidade só existe a partir de nós mesmos. Se eu, Eduardo, sumisse, virasse pó em um segundo, como que eu ia saber o que é real? Como que eu ia experimentar a realidade? Eu só sei que existe algo porque eu estou experimentando e é a partir de mim. Eu não consigo experimentar a realidade a partir do outro. Eu não consigo experimentar a realidade a partir de você. Eu não sei a temperatura do local onde você está. Eu não sei a quantidade de luz que tem aí. Eu não sei como que o meu som está chegando até você. A qualidade da minha imagem. Eu não consigo experimentar nada por você. Eu só consigo experimentar por mim. Então toda a minha realidade só consegue se manifestar a partir de mim. Então nada mais justo do que eu ser responsável por essa realidade que se manifesta a partir de mim. Esse é o grande trabalho do magista. Essa é a grande busca. Essa é a função de se tornar magista. É o nosso comportamento, é assim, né, que nós devemos buscar aprimorar o nosso comportamento e a nossa postura como magistas, assumindo o protagonismo, a autorresponsabilidade e a coerência. Que lindo, que lindo. Então, se hoje eu posso deixar um incentivo para vocês é assumirem esses 3 pilares. Vocês têm aí mais vários dias de evento aqui da Febre, com palestras incríveis, e eu quero muito, muito, muito que vocês absorvam o máximo e que encontrem aquilo que é coerente para você, que te dê a liberdade de você tomar as suas escolhas e se responsabilizar por elas. Esse é o pacote que eu trouxe para vocês, esse é o pack que eu queria presenteá-los. Que vocês abram esse pacote e encontrem nesses 3 pilares o teu eu divino. Que nesse esbarrar da vida, que quando a gente se encontrar por aí, eu possa reconhecer a face do divino em você e você também consiga reconhecer a face do divino em mim. Pois somos divinos, estamos aqui para isso, para acessar essa forma. Obrigado a cada um de vocês que nos ouviu aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, André está aqui, entrando também. Grande Edu. Eu acho o bom da gente de fazer a live com quem está familiarizado com o YouTube é que a pessoa já lê o chat. Já... Verdade, verdade. Não precisa quase de suporte, né?
Eu estava aqui, eu estava administrando horário também, porque eu sou muito chato com essa coisa de horário, né? Não gosto de atrasar evento, tá? Então eu estava aqui, falei, eu me programei e tal, falei, a minha falei, Aí eu falei, se o André não apareceu, eu pergunto, alguém tem dúvida? Foi perfeito. Não, e normalmente eu gosto de deixar, por exemplo, palestras como a sua, que eu já imaginava, né? Na verdade, eu descobri que eu não imaginava, mas que eu já imaginava que ia ser, eu gosto de deixar para o final, porque é muito interessante. Eu acho bacana a maneira como você coloca as mesmas ideias que muitas vezes eu trabalho, né, de uma maneira um pouco diferente, com outras palavras, com uma outra pegada, mas eu falo assim, poxa, genial, é o que a gente tenta passar para as pessoas o tempo todo, né? Eu trago isso desde o meu primeiro livro, onde eu bato muito nessa tecla, né, que a gente, desde que nasceu, a gente é meio que programado a colocar alguém na frente. Primeiro é um pai, depois é um professor, depois é um Deus, depois é um marido ou uma esposa, e raramente você vê alguém dizendo, olha, coloca você na frente, né? E até quando eu falo isso, né, quando eu menciono isso, mas aí não é egoísmo? Eu falei, não, egoísmo é você sobrepujar o outro, é você, de repente, puxar tapete de alguém, que é outra história. Mas até como animal, né, a natureza do animal é pensar primeiro nele, a minha comida, né, a minha casa, a minha proteção, e muitas vezes até a caridade, eu falo muito isso. Mas eu queria fazer caridade. Eu falei, sim, mas se você não tem sustentação, a tua caridade também não vai ter. Né? E aí vai acabar faltando para você e para as pessoas que você quer ajudar. Então, primeiro você tem que pensar, é o princípio lá do salva-vida, né? Do avião. Exato, do avião, da máscara, né? E tem um outro ponto que eu falo assim, né? Até mesmo a caridade tem um fundo egoísta. Tem um fundo egoísta. Porque, olha só, a gente faz caridade, a gente se sente bem. E tá tudo bem se sentir bem. Continuem fazendo caridade se você já faz caridade, amores. Continuem, não é para parar, não tô falando isso. Mas entenda que, se você se sentir bem fazendo caridade, é uma recompensa. Você não tá fazendo caridade à toa, você se sente bem. E é bom se sentir bem. Se sentir bem fazendo bem ao outro, maravilhoso. Mas entenda, tem um princípio de, olha, eu me sinto melhor, por isso que eu faço. Tem uma recompensa envolvida. Então é entender que a gente tem essa relação e que não tem nada de errado em a gente usar isso, né? Como o André acabou de falar, nós temos que lembrar que nós somos animais também, né? A gente tem sim, muito essa visão, né? Nós somos o bambambam da evolução, né? Eu não sei, mas a gente tem que entender que a gente tem essa parte. Coisa, um outro comentário rápido que eu queria fazer é só para cruzar um pouco aqui os papos, né? Eu conversei mais cedo com a Aldine e com a Irine, falando aqui das divindades no cinema, aquela coisa toda, e a gente levantou a questão, né, das diferenças culturais. Quer dizer, você pegar um personagem que foi criado numa determinada contexto cultural, numa determinada época, ele vai ter valores dessa época e que podem conflitar com os teus hoje e você ter uma leitura distorcida, né? Eu normalmente faço muito um paralelo entre nós, enquanto indivíduos, nessa mesma situação. Os meus valores, a minha história, me dão uma leitura de um evento completamente diferente do que o Edu tem, do que qualquer outra pessoa tem, né? E quando a gente está centrado, né, como você falou, quando a gente está bem centrado em nós, a gente não se incomoda com o que o outro está fazendo, né? A pessoa que está muito preocupada com o que o outro está fazendo, ela não está nela, né? Não. Não mesmo. É muito absurdo isso, né? Que nem a gente fala assim, né? Muitos aqui, tem muitos conhecidos aqui, né? O pessoal que me segue tá aqui também. E eu sou gay, né? E tem muita gente, e tem quem se incomode. E eu falo assim, mas o que tem a ver? Eu não convidando você para vir pro meu quarto. O que tem a ver? Você se incomoda? Tá faltando centrar em si mesmo, né? Não, uma vez, hoje eu sou quase um zen budista, mas eu já fui grosso, né? E teve uma vez na época, né, lá nos anos 80, né, quando eu curtia mais rock, né, teve uma vez que eu comentei, mas eu adoro Queen, adoro Fred Mercury, gosto de ver os shows. Aí teve um amigo que virou para mim, mas você sabe que ele é gay, né? Aí eu falei, não, mas eu não quero namorar com ele, eu quero ouvir ele cantar. Uma coisa não conflita com a outra. Eu não vou casar com ele, eu só quero ouvir ele cantando. Isso é bom, pô. A gente sai muito do nosso centro, né? Com muita facilidade.
Edu, cara, brigadão, foi um prazerzão, tá? Já vou deixar aqui, né, em público para te desconcertar bastante, né? Gostaria muito da gente poder bater um papo aqui no canal depois, né, trocar uma ideia, fazer aqui um vídeo, um bate-bola para trocar ideia sobre isso. A questão da psicanálise é uma área que eu não sou psicanalista, mas o estudo de magia mental, vou até aproveitar aqui essa finalização, até para fazer uma ressalva, que eu não estava na hora, né? Alguém comentou que toda magia é mental e tal. Eu falei, olha, só para explicar que a linha que eu trabalho de magia mental, eu estudo há muito tempo processos mentais, né, como crenças, como hábitos, como emoções, e aplico isso em relação a práticas mágicas, a rituais, a oráculos, e a gente vai trabalhando muito dessa coisa de construção da realidade, né? Eu, há pouco tempo, fiz uma brincadeira até no Instagram, né, de que tem pessoas que, na maneira de perguntar, elas já se envenenam. Né? Por que comigo sempre dá errado? Né? O teu cérebro vai buscar resposta para isso e vai te dar uma crença de que com você, por que para você dá errado. Eu falei, como é que eu posso fazer isso melhor? Né? É uma pergunta mais inteligente, né? Porque o teu cérebro vai buscar a resposta do mesmo jeito, tá? Só que aí ele vai te dar uma solução. Né? Então, quando eu falo da magia mental, no meu caso aqui, eu pego esses princípios e tento trazer para os teus processos de ritual, para o teu processo de práticas, né? E eu acho isso que tem muito paralelo, muito do que você falou tem muito a ver aqui com o trabalho que a gente faz, tá? E aí já fica, depois a gente bate um papo lá pelo Zap para a gente fazer um bate-bola aqui. Me chama que eu vou, que eu sou facinho. Eu sou facinho. Pra colado, me chama que eu venho, que eu vou adorar. Fechado, então. Edu, obrigadão, cara. Obrigado, André. Até lá. Ótimos dias de evento para vocês, André. Obrigado pelo convite. Foi muito especial. Até lá.